Pessoal, bom dia. De novo. Tudo bem? Vamos já começar. O pessoal está entrando, mas a gente já vai dar início à nossa abertura. Já é 11h05, a gente não quer perder tempo. Tudo bem com vocês aí? Só alegria? Pessoal que veio, quem é de longe de São Paulo aí? Campinas, tem Campinas aqui? Veio bem, hein? Olha só, Araçatuba. Bastante gente. De onde mais? Tem gente no interior de São Paulo aí? De onde vocês são? Louveira, Perdeneiras, Taubaté, Caraguá. Litoral. Olha só, bom. E de São Paulo, então não tem ninguém de São Paulo aqui. ABC, cadê o ABC? Vai chegar mais ainda, confio. ABC. Tem alguém de outros estados aí, Minas Gerais? Olha só. Espírito Santo. Ninguém é do Espírito Santo, né? Rio de Janeiro, tem alguém? Cadê? Mato Grosso, sério? Mas você veio só por causa do evento? Não, né? Ah. Você tá me zoando, né? Você vai passar vergonha, hein? Tem alguém aqui que não é presbiteriano? Pará? É sério mesmo? Mas você estuda aqui, né? São Paulo sustentando o Brasil, né? Oh, gente. Tem alguém aqui que não é presbiteriano? Da onde você é? Veio fazer intercâmbio, irmão? Aquela lá, né? Tá desviado? Então, hoje você vai encontrar o verdadeiro caminho, meu irmão. Que Deus te abençoe. Eu sou ex-batista, cara, convicto. Depois que eu me encontrei com Calvino, cara, tudo mudou. Gente, fui batizado. Todinho, cara. Gente, vamos dar início. Muito bom tê-los aqui com a gente, nossa abertura. Vou explicar um pouquinho como vai funcionar a dinâmica do dia, tá? E aí, para vocês poderem entender. Então, a gente vai ter a abertura agora, nós vamos ter um período de louvor, um rápido devocional, vou falar um pouquinho sobre os instantes que nós vamos ter aqui. Depois eu libero vocês para almoçar, pretendo liberar antes do meio-dia. E aí eu peço para vocês voltarem aí em 1 hora para a gente estar dando início na programação da tarde. A gente vai ter uma palestra aqui dentro. A primeira palestra vai ser todo mundo aqui dentro, e as segundas, que são as oficinas, aí vão ser divididas de acordo com aquelas que vocês escolheram, tá? Nós vamos ter 8 oficinas acontecendo simultaneamente, então depois eu explico quais são as oficinas e onde elas vão acontecer. Então, esse primeiro momento, abertura, essa nossa boas-vindas aqui, rápido devocional, um momento de louvor e adoração. Depois eu libero vocês para o almoço e 1 hora todo mundo aqui, tá bom? Vamos se esforçar para voltar cedo, porque a primeira palestra tem tudo a ver com o que vai acontecer depois. Então está tudo ligado, os conteúdos estão todos interligados. Então se você perdeu o começo, claro que Deus vai te abençoar depois também, por misericórdia, né? O irmão que também não é presbiteriano também, tá? Mas se você chegar a 1 hora, você vai ser mais abençoado, entendeu? Fica tranquilo. E vamos dar início então. Vamos fazer uma oração. Peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Santo Deus, obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos diante da Tua presença. Obrigado porque mesmo não sendo merecedores, Senhor, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos chamou para si. E estamos aqui, Senhor, atendendo o Teu chamado, para Te buscar, para estarmos em comunhão e para aprendermos da Tua palavra. Que, Senhor, durante este período aqui, nesta manhã, tarde e noite, o Senhor possa falar aos nossos corações, porque nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor. Então, nos abençoa, Senhor, nos capacita, abra nossas mentes, nos dê entendimento, para que possamos sair daqui transformados, Senhor. Não porque nós encontramos uma galera legal, não porque nós viemos aqui nos divertir, Senhor. Isso também faz parte. Essa unidade, essa comunhão, o fazer novos amigos também faz parte. Mas o mais importante, Senhor, é a Tua presença, é a adoração do Teu nome e a pregação da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o projeto MP São Paulo.
Diogo, põe para mim a nossa apresentação. Muitas vezes vocês acham que o projeto MP São Paulo é só o Dia do Jovem Presbiteriano, e ele não é. O projeto MP São Paulo ele trabalha em outras frentes também, e o DJP faz parte disso, tá? Então, o projeto MP São Paulo existe aí há 36 anos, tá? Então, um dos nossos objetivos, o maior objetivo, é trabalhar e colaborar e incentivar a organização e reorganização do trabalho da MP, em qualquer bairro, região e cidade de São Paulo. Então, nós estamos aqui como um braço da Nacional de Mocidades para poder ajudar no trabalho na sua região lá. Então, muitas vezes você está com dificuldade, tem sinodal que está com dificuldade, está passando por algum problema, ou não. Às vezes está tudo bem também, vocês querem receber um trabalho nosso, querem participar com a gente, querem um apoio lá, nós estamos aqui para isso, tá? Então, se você tiver qualquer dificuldade, você pode entrar em contato conosco, tá? Eu vou falar quem é os membros da UMP São Paulo, você pode falar através do nosso Instagram, WhatsApp, quem não tem meu contato aí, tá fácil também. A gente, há 2 anos atrás, reorganizamos a Sinodal de Bauru, uma Sinodal que está muito forte, e esse ano nós vamos fazer um DJP lá na região de Bauru. Então, isso é um motivo de muita alegria. Pode passar, por favor. A diretoria desse próximo biênio, até 2025, eu estou como presidente, sou lá da Sinodal do Grande ABC. Nós temos a Carol, que é Piratininga, nossa secretária executiva, a Michele, lá da Zona Leste de São Paulo, da CSN Paulistano, a secretária de Atas, e o nosso tesoureiro é o Adriano, do Vale. E nós temos o nosso secretário de comunicação, o Diogo, que é da Sinodal São Paulo. Então, esse é o nosso time. O projeto MP São Paulo tem uma diretoria mais enxuta, mas, se Deus assim nos permitir, próxima eleição, nós temos uma proposta de ter mais cargos, aí, de ter os mesmos cargos das sinodais e federações, porque o trabalho tem crescido, e isso é muito bom. Próximo slide, por favor. O tema de 2024. Eu queria falar um pouquinho desse, mas antes de falar do tema, Diogo, eu queria passar as imagens dos temas anteriores, por gentileza. Nós temos trabalhado nos últimos anos com uma imagem, uma identidade para o MP São Paulo, e isso tem trazido tem nos dado trabalho para até chegar nessas imagens, mas isso depende de muita criatividade, trabalho e link com o tema, com a ideia que nós estamos querendo passar. Então, lá em 2021, nós tivemos essa identidade aqui, ó, por Cristo e por causa de Cristo somos um, era o tema do nosso biênio. Nós trabalhamos com essa imagem, uma camiseta verde que nós vendemos. Do ano passado, já foi a camiseta azul. Então, nós temos trabalhado com essa ideia um pouco mais abstrata aí, trazendo dentro da imagem ideias que apontem para a pregação do Evangelho. E hoje, esse ano, o nosso tema é Venha o teu reino, baseado em João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, do 1 ao 3. Venha o teu reino. O nosso objetivo nesse biênio é trazer a vocês ideias e pregações e temáticas sobre a volta de Cristo. É um tema que normalmente nós não trabalhamos e nós não falamos muito, mas o objetivo é trazer ao jovem presbiteriano da nossa região, do nosso estado de São Paulo, que ele viva na ardente expectativa pela volta do nosso Redentor, porque ele está às portas, mas nós precisamos falar mais sobre isso. Tem um versículo aqui que eu não tinha visto, mas eu falei de cor, hein, gente? Eu decorei só para falar para vocês. Eu queria falar um pouquinho dessa imagem, tá? O que essa imagem representa? Vamos lá. Tem toda uma explicação, você precisa prestar atenção, porque se você não prestar atenção, já era, não vai dar certo. Tem muito significado aqui nessa imagem. Primeiro, nós temos 3 círculos no meio. Esses 3 círculos, mais uma vez, assim como ano passado nós tínhamos também 3 círculos, agora estão juntos, porque nós temos um Deus triuno. Então, eles estão juntos ali, representando a Trindade. Parece que não, mas é. Embaixo, nós temos mais duas imagens, que é a coroa e a torre de um castelo. Tudo isso são sinais que representam o quê? Reino, já que o tema venha o teu reino. Mas essas imagens também trazem significados individuais. A coroa celestial,
A coroa que representa o grande rei, o nosso rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A torre, por sua vez, a torre forte, o castelo forte, a nossa torre forte, a nossa segurança, a nossa confiança, que ela está em Cristo Jesus. Nele nós temos segurança e confiança que Ele voltará e nos levará. Essa é a maior promessa que Ele nos deixou. Só que não somente isso, nós temos em cima outro símbolo, que é o cordeiro e o leão. Porque Cristo Jesus, Ele veio como cordeiro, sem mácula, sem ruga, para ser entregue em nosso lugar, em nosso favor. Morreu e ressuscitou, subiu aos céus, mas Ele voltará, e não mais como cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá, o leão forte, todo-poderoso, o nosso rei, o nosso grande redentor. Tem outros símbolos também, ali, símbolos que defendem a nossa fé cristã. A coroa de espinhos, não tão gloriosa como a coroa celeste, mas a coroa de espinhos que representa o sacrifício, a dor, aquele que sofreu por meio de nós, sofreu em nosso lugar, a dor que era nossa, Ele sofreu. E a cruz, que é o maior símbolo da fé cristã, a cruz que não está vazia, a cruz que está vazia, porque Ele não está mais lá, Ele está vivo, e Ele vive entre nós. E por último, a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, o alfa e o ômega, porque Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas, nele está tudo, e tudo depende dEle. Venha o teu reino, nosso Senhor Jesus Cristo, seja Ele toda a honra e toda a glória. Não é somente uma imagem, é teologia pura. Agora, se você não comprar essa camiseta, meu irmão, nada disso vai adiantar. Foi muito bom, né, gente? Vocês estavam pensando que era... Mas é verdade, tá? Não é só para vender a camiseta, não, é tudo sério. Para a gente chegar nessa imagem, eu rascunhei isso num papel, mandei para o Diogo, nosso secretário de comunicação, e ele foi fazendo daqui, dali, até chegar nessa imagem que nós temos. E a nossa ideia hoje, dessa vez, é um pouco diferente. Normalmente a gente coloca aqui na frente, né, a estampa da nossa temática, mas a gente só pôs aqui de forma minimalista, o Venha o Teu Reino, e nas costas nós temos a nossa imagem. Ficou bonito, não ficou, gente? Ficou bonito. Então, se você não comprar, gente... Vocês estão perdendo. Graças a Deus. Graças a Deus. É disso que eu estou falando, Senhor. Nós, do Projeto OMP São Paulo, nós não temos recursos vindo de nenhum local. Não vem recurso de OMP local, não vem recurso de federação, não vem recurso de sinodal. Tudo que nós organizamos é através de doação e dinheiro da própria diretoria. Então, uma das formas de sustentar um evento desse, que é um evento caro, é a venda das camisetas. É o único meio pelo qual, além das doações. Então, é doação e venda de camiseta. Então, além de você poder pregar o evangelho com essa camiseta, se quiser eu mando depois para você escrever um texto sobre isso. Esse texto tem uma página. Entendeu? E aí, quando você for andando, as pessoas te pararem, deixa eu explicar o que é isso. Aí você já explica. A pessoa não vai dar muita atenção, mas você para ali, explica. Se a pessoa te der tempo, você prega o evangelho para ela e fala, não são símbolos aleatórios. São símbolos que defendem e representam a nossa fé. Beleza, gente? Então, quando sair daqui, passa na nossa lojinha, está ali na frente, compra a nossa camiseta, tem todos os tamanhos, Baby Look, PMG, GG, camiseta normal, PMG, GG e esta grande, tem para todo mundo. Poxa, acabou, não tem jeito. Anote seu nome lá que a gente vai fazer uma próxima demanda, porque nós vamos ter um DJP logo mais lá no interior e a gente vai levar essa camiseta para vender lá também. Tá bom? Diogo, tá bom, vamos parar por aí, por enquanto, tá? Nós vamos ter um momento de louvor agora. A gente vai chamar uma banda, nós vamos ter 3 músicas. Eu gostaria de chamar a banda para estar tocando, cantando, e você para estar louvando a nosso Deus aí juntamente conosco, tá bom? Deus esteja abençoando a sua vida, meu irmão. Com certeza vai ser um dia de muitas atividades, mas vai ser um dia muito especial para a honra do nosso Deus. Amém?
Que silêncio, nossa. Bom dia. Credo. Vamos estar cantando então, louvando o nome do nosso Deus. É muito bom estar aqui. Essa equipe aqui que aceitou o desafio de estar tocando com a gente. Convido você a ficar de pé. Eita. Primeira canção, Mais Perto Quero Estar. Eu acho que é um dos principais motivos pelo qual a gente veio aqui, né? Querer estar mais perto de Cristo. E estando com o nosso irmão, a gente está consequentemente mais perto de Cristo, né? Que a gente valorize esse tempo aqui, que a gente aprenda, que Deus nos corrija, nos acalente e que seja um tempo bom. Então, curtam aí, cada um na sua oficina, e vamos quebrar tudo, para a glória de Deus. Mais perto, mais perto. Assim como queremos estar mais perto de Deus, a gente também deveríamos desejar ser mais parecidos com Ele, né? E essa canção também fala um pouco sobre todas as coisas que fizemos aqui, cada vez que eu falar, que eu tocar no ombro amigo,
seja as mãos de Deus, seja a voz de Deus, seja a boca de Deus. E se for verdade para você, cante isso aí também comigo, tá? Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, vivendo a vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, vivendo a vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, vivendo a vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Mestre, amigo, amado Jesus. Mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Amém, amém. A gente se reúne aqui como povo de Deus para reconhecer e adorá-lo, né? Todos numa só voz, declarando que só Ele é santo.
Pai, a tua soberania. A gente reconhece o teu poder, a gente reconhece a tua grandeza. Teu povo se reúne aqui, ó Pai, tão somente para glorificar e exaltar o teu santo nome, ó Pai. O nome que está acima de todo nome. O Senhor seja louvado através das nossas vidas, das nossas mãos, do nosso olhar, do nosso ouvido, do nosso falar. Seja o centro da nossa vida, Senhor. Seja tudo o que precisamos. Nós te louvamos e somos gratos por este momento aqui. Que esse momento só faz sentido porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar, ó Pai. Que o Espírito Santo habite em nossos corações, que Ele faça o que tiver que fazer aqui neste dia, ó Pai. Que transforme nossas vidas, assim como a gente tem orado também lá na comunidade que eu sirvo, o pastor sempre enfatiza isso, que a gente saia daqui amando mais o Senhor, como a gente chegou. Deus, receba a nossa adoração, faz em nós o teu querer, a tua vontade. Nós te amamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Posso sentar, meu irmão? Todo louvor ao nosso Deus. Nesse instante nós vamos ter a nossa primeira devocional com o reverendo Erley, pastor presbiteriano lá da Igreja Presbiteriana do Parque das Nações de Santo André. O pastor é amigo nosso já há muito tempo. Ele foi de Santo Amaro, pastor? Sim. Santo Amaro, depois foi para Goiânia, ficou um bom tempo lá e agora está de volta aqui para São Paulo, de volta para o ABC, e é um motivo de muita alegria tê-lo com a gente. Obrigado, pastor, por ter aceito o convite. Ele que vai dar a palestra também das 13 horas, tá? Então, se prepare. Corintiano, gente boa. Dizer. Já começamos mal, com mentira. Começamos mal, hein, Tiago? Meus irmãos, isso é normal, vindo do Tiago, viu? Meus queridos, prazer estar com vocês. Bom mesmo revê-los. Rever não, né? Porque a última vez que eu estive do JP foi em 2017. Então é provável que muitos daqueles que estavam aqui naquele período não estão mais. Casaram, tiveram filhos. Minha oração por você, que ainda está nesse período de pré-casamento e filhos, é que o Senhor anteceda rápido essa parte da sua vida. Amém? Oh, glória a Deus por isso, tá bom? Saiba que no último 2JP que eu estive aqui, eu fiz uma brincadeira com um pastor, amigo meu, que estava na primeira cadeira. Na época ele não estava nem namorando, e hoje ele está casado com um filho, hein? Então receba essa profecia sobre a sua vida. Vamos lá, meu querido. Eu não sei por que quando somos jovens é só falar em namoro, casamento, que a gente fica todo feliz, né? Não sei por quê, certo? Meus queridos, eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia, lá em Judas, os versículos 3 e 4. Eu quero caminhar com você hoje, nessa manhã. E depois, à tarde, na palestra, a minha ideia é falar um pouquinho também sobre essa questão do nosso envolvimento cultural. Quero trabalhar com você hoje uma ideia de guerra epistemológica, guerra pela verdade. Judas, apenas os versículos 3 e 4, e eu quero então que você acompanhe a leitura aí que eu farei, tá bom? Diz assim as palavras do Senhor: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito cedo, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único Deus, o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Meu querido, você sabe qual que é o motivo de você hoje não estar falando alemão em um mundo governado por nazistas? Um homem chamado Winston Churchill, por causa da força de vontade deste homem para confrontar Hitler sem vacilar, esse homem se tornou uma figura extremamente emblemática. Esse homem persuadiu a Inglaterra a resistir à tentação de se render à Alemanha sem lutar.
Antes desse homem se tornar primeiro-ministro, só para que você possa entender o contexto daqueles dias, o nazismo já tinha tomado parte de boa parte da Europa. Polônia, Dinamarca, Tchecoslováquia, Holanda, Bélgica, Noruega já haviam sido dominados pelos nazistas, e naquele período a França era um país que já estava prestes a ser totalmente dominado pelos nazistas. Isso aconteceu porque o antecessor de Churchill subestimou Hitler. E, meus queridos, e como resultado, o avanço do exército alemão estava batendo as portas da Inglaterra. Então, Churchill assume nesse contexto, e com a pressão dos seus oficiais do exército e do governo, eles começam então a pressionar para que Churchill pudesse negociar termos de paz, evitando assim um bombardeio e combate em solo inglês. Só que Churchill recusa. Ele não assina um tratado de paz ou se render, mas resolve liderar a Inglaterra e lutar contra Hitler, mesmo que tivesse que lutar sozinho. Então, no dia 4 de junho de 1940, algumas semanas depois desse homem se tornar primeiro-ministro da Inglaterra, ele proclama o seu famoso discurso "Lutaremos nas praias". Nesse momento, o exército alemão já ocupava Paris e todos sabiam que o próximo destino seria a Inglaterra. Então, diante disso, Churchill fez esse discurso histórico que durou aí 20 minutos, com um final que inflamou o coração de todos os seus temerosos ouvintes. Nós lemos uma pequena carta, uma carta cheia de vigor, na qual Judas encoraja os seus leitores, os cristãos, a entrarem também numa guerra pela verdade. O plano inicial de Judas, como ele descreve nesses versículos, no primeiro versículo que nós lemos, era versar sobre a unidade da fé. Só que, por conta do Espírito Santo, você percebe que Judas foi direcionado a exortar os cristãos sobre a defesa da fé que os unificava. Então, nessa carta, nós temos o encorajamento aos cristãos para lutar com todas as suas forças, com seriedade, com empenho, contra os falsos mestres e cristãos que pervertem a fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Então, essa epístola acaba sendo para nós um encorajamento para fazermos apologética, para nos levantar e lutar por aquilo que é precioso. Então, eu quero pensar aqui com você algumas realidades dessa verdade. A primeira, qual verdade estava sendo atacada aqui neste texto? Repare no texto que Judas afirma que a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse era o objeto do ataque. Essa fé, segundo Judas, meus irmãos, nos foi entregue, nos levando então, de certa forma, aqui à fonte dessa fé. Judas nos fala que essa fé não é nossa, essa fé foi legada a nós. É uma fé que nos foi dada pelo próprio Deus, não é algo que nós inventamos por conta própria. Mas aqui Judas nos fala que tem a sua fonte na pessoa de Deus. Entenda que fé, neste contexto, é o corpo doutrinário do cristianismo. É o conjunto de verdades recebidas, nas quais nós que estamos aqui, nós devemos crer para a nossa salvação. E de fato, meus irmãos, de fato existe um corpo doutrinário e de crenças que compõem a fé cristã. Você vai ver que no Novo Testamento, em muitos momentos, é chamado de verdade. Em outros momentos, é descrito como evangelho. Então, eu quero que você atente aqui, que quando Judas fala de fé, ele não está falando de um sentimento a ser nutrido, mas está falando aqui de conjuntos de fatos e verdades, nos quais nós devemos crer. E ele diz que a fé foi entregue de uma vez por todas. E aqui, de certa forma, Judas se refere à sua plenitude, dizendo que depois que o Evangelho de Jesus Cristo foi nos entregue, meus irmãos, não há mais mensagem alguma para ser acrescentada. A revelação está completa com Cristo, não há acréscimo, não há correções, não há atualizações a se fazer. Tem um escritor chamado William MacDonald, que ele disse que o corpo doutrinário está completo, o cânon está fechado e nada mais pode ser acrescentado. Se é novidade doutrinária, não é verdade. Se é verdade, não é novidade doutrinária. A fé foi entregue uma vez por todas e não precisamos e nem devemos aceitar mais nada. Então, entenda que quando Judas fala então aqui de uma vez entregue, ele aponta aqui para a ideia de imutabilidade. Meus irmãos, é impossível alguém mudar
ou atualizar a mensagem que o Senhor nos entregou com o passar do tempo. O que compete, então, a mim e a você que aqui estamos, nós que somos cristãos agora, é preservar essa verdade que nos foi entregue. Nós recebemos um tesouro teológico pelo qual nós devemos zelar e defender a sua integridade. E aqui eu digo para você com tristeza que eu tenho visto muitos de nós, muitos cristãos, nós não temos percebido que, em nome de uma chamada relevância cultural, nós estamos alterando a única coisa que torna a igreja relevante na cultura, que é justamente a doutrina evangélica. Meus queridos, infelizmente hoje, o ataque mais sutil à nossa fé cristã vem por meio de diluir a mensagem do evangelho na cultura, tornando essa mensagem açucarada, palatável ao homem, retirando as exigências e o escândalo da cruz. Nesse movimento de desconstrução da verdade, nós temos visto muitos de nós cristãos questionado, fazendo adaptações à fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E eu lhe digo que nós fazemos isso porque muitos de nós cristãos, nós usamos lentes e categorias seculares. E essas lentes estão desconstruindo não apenas um sistema de fé, que é o nosso sistema de fé, mas a própria fé, a própria ética bíblica. A fé evangélica, meus irmãos, em muitas igrejas, se parece com um mito grego de Procusto. Procusto era um bandido que, diz a história, diz o mito, que ele tinha uma cama que era do tamanho dele. E a sua diversão era ficar no meio da estrada, enquanto os viajantes passavam, ele pegava os viajantes, colocava os viajantes naquela cama e ele olhava. Se aquela cama na qual a pessoa que ele colocou fosse menor do que a cama, por exemplo, ele esticava os braços, as pernas, a cabeça, para que a pessoa pudesse se encaixar perfeitamente. Se fosse maior, ele simplesmente cortava. Meus irmãos, nós estamos entre presbiterianos, podemos falar sobre isso, nós podemos falar sobre nós. A IPB, em muitos momentos, tem utilizado o método de Procusto. Algumas igrejas entre nós têm pregado aquilo que a Bíblia ensina, mas, de certa forma, olha aquilo que não cabe na cultura, corta, estica, para ser bem aceito. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que o Evangelho não pode ser mudado para se adaptar a uma cultura, porque o Evangelho reina sobre a cultura. O Evangelho é juiz sobre a cultura. O Evangelho não é servo da cultura. Judas ainda segue. Judas nos mostra aqui que de onde provém esses ataques à verdade. E aí Judas vai nos falar algumas coisas bem interessantes. Quando Judas começa a escrever essa carta, ele fala que o seu desejo era falar sobre a salvação comum. Só que Judas diz que percebe que existe um erro na igreja, e ele então sente-se obrigado a admoestar os cristãos, porque sabia que o rebanho de Cristo estava em perigo e deveria ser protegido. Só que Judas vai dizer que esse perigo procede de homens que se introduziram com dissimulação. Ele está dizendo que são homens com propósitos escusos, são agentes do inimigo que se infiltraram na igreja com um propósito muito bem estabelecido, que é justamente destruir a fé. Essa expressão aqui no grego que Judas usa, introduzir, é no sentido de alguém escorregar sorrateiramente por uma porta na lateral e entrar em um recinto. Seria mais ou menos como você chegar aqui na porta, você não tem essa pulseirinha que vale a entrada, e você, devagarinho, você vai chegando no ponto até que você consegue entrar sem ninguém perceber. Judas está dizendo que eles entraram sem ser notados e começaram a insinuar-se de modo despercebido. Judas aqui nos faz enxergar uma verdade que nem sempre nós percebemos. Meus irmãos, as linhas traçadas entre a igreja e o mundo nem sempre funcionam na prática. Eu lhe digo que, em alguns momentos, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele simplesmente cruza essa linha e entra para dentro da igreja, entra para o nosso meio. Judas diz que o inimigo entrou despercebido, só que tinha começado a influenciar alguns crentes. Versículos 22 e 23, ele diz que alguns começaram a duvidar da fé. E ele diz que outros, então, por conta disso, estavam próximos da sua queda. Esses inimigos estavam conduzindo operações dissimuladas entre os cristãos, pervertendo e destruindo a fé na qual a igreja havia sido edificada. E aqui vale a pena, nesse ponto, refletir que Judas nos mostra
um padrão muito pouco notado por nós no que diz respeito à queda de muitas igrejas e cristãos. Meus irmãos, raramente igrejas ou cristãos sucumbem à fé de forma rápida. Nunca a nossa queda como cristão, ou até mesmo de uma igreja, é como as águas de uma enchente que vem e destrói tudo. Geralmente, ideias perniciosas, de forma lenta, indetectável, como se fosse um vazamento de água na parede que você não percebe, mas se move dentro das paredes, de forma silenciosa, mas metódica e sutilmente, vão infligindo aí sérios danos às estruturas de um local até que vem tudo abaixo. Essa é a ideia que Judas está dizendo aqui. Esses inimigos entram e de forma metódica, sutil, silenciosa, vão pervertendo o conhecimento até que toda a estrutura bíblica e teológica da vida de alguém ou da igreja simplesmente rui. Ataques que a igreja recebe de fora, de fato, são violentos. Mas eu lhe digo com toda a convicção que nada é mais destrutivo para a igreja do que os ataques que acontecem do lado de dentro da igreja. E aí perceba que Judas vai reforçar essa ideia. No versículo 11, ele utiliza-se de exemplos do Antigo Testamento para mostrar pecados cometidos entre o povo de Deus. No versículo 11, ele diz, olha, seguiram o caminho de Caim, ou seja, meus irmãos, há falsos filhos no meio da igreja. No meio da igreja, há pessoas entre nós que não são de Cristo e que conhecem os nossos ritmos, conhecem as nossas tradições, falam a nossa língua, mas como Caim está no nosso meio simplesmente para assassinar a nossa fé. Então Judas aqui lembra aos seus leitores os resultados da revolta de Israel em Corá. Ele disse então que a rebeldia contra a estrutura de Deus e a igreja de Deus será um dia condenada pelo Senhor. Judas, ao citar os exemplos aqui do Antigo Testamento, mostra como que pessoas com argumentos heréticos podem ter poder sobre nós, principalmente se estão dentro da igreja comungando conosco. Essas pessoas, meus irmãos, de Judas são ímpias. Essas pessoas adulteram a graça do nosso Senhor. E aí fazem mais do que isso, eles transformam em libertinagem, ao mesmo tempo negam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Meu querido, eu não me iludo de pensar que todos nós que estamos aqui somos todos amantes de Cristo. O que Judas nos mostra é que em alguns momentos há na igreja pessoas que não amam o Senhor da igreja. E mais do que isso, são pessoas que combatem e fazem de tudo para torcer a mensagem do Evangelho. E perceba o que Judas diz que temos que fazer. Judas diz que nós temos que resistir. Nós não devemos ter medo de confrontar tais pessoas. Nós não podemos, nesse contexto de politicamente correto, simplesmente amordaçar a verdade, estimulando a leniência com o erro, principalmente quando o erro surge no meio da igreja. Judas segue, aqui há um terceiro ponto que eu quero pensar com você. Qual deve ser, então, a atitude da igreja diante da verdade sendo atacada? E olha, eu quero que você aqui enxergue aquilo que Judas nos mostra. Não é invenção de um pastor, é o que Judas está nos mostrando. É o que a palavra do Senhor está trazendo para mim e para você nesse momento. Perceba aqui que Judas nos mostra que não é suficiente você simplesmente denunciar o erro. Ele diz, olha, eu me senti obrigado a exortá-los. E aí então Judas encoraja os cristãos à batalha. A palavra batalhar aqui, originalmente, sinaliza uma luta de se opor a algo. Ou seja, ele está dizendo que existem inimigos da fé e o cristão tem que sim, que lutar contra esses inimigos da fé. Essa palavra que a batalha aponta justamente para uma ação envolvida como se fosse uma competição. Aqui nós somos levados a pensar em que existem dois lados que estão competindo pela supremacia e pela vitória. Então Judas está falando de um conflito, está falando aqui de combate, está falando de uma luta pela verdade que demandará esforço até mesmo ao ponto de agonizar. Essa expressão que Judas usa aí, batalhar pela fé, ela dá a ideia justamente disso, de você batalhar até você agonizar, até você não ter mais forças. E aí Judas diz que a batalha pela fé é realmente uma batalha agonizante ao extremo. Essa fé, esse corpo doutrinário, em certo sentido, meus irmãos, Judas está dizendo aqui, é aquilo pelo qual eu e você
estamos dispostos a lutar e morrer, batalhar, combater. Eu sei que pode ser que você está me ouvindo nessa manhã falando assim, pastor, que onda é essa? Temos que entrar numa batalha, numa guerra. Essas geralmente são palavras que para nós cristãos, ainda mais nesse contexto politicamente correto, de tolerância, meus irmãos, nós estamos excluindo aos poucos disso dos nossos dicionários da fé cristã. Muitos de nós acabamos no erro, incorremos no erro de pensar que a mensagem cristã, ela tem apenas uma faceta de unidade, apenas uma faceta de paz e amor, de reconciliação, apenas uma faceta, vamos dizer assim, Papai Noel, aquele velhinho que não faz mal para ninguém, sabe? Eu creio que é por isso que a apologética, para nós como cristãos hoje, não tem tanto apreço. Porque geralmente quando nós falamos em apologética, o que vem na sua cabeça são aquelas tretas teológicas intermináveis. Você sabe que tretas são essas? Aquelas que nós sempre queremos ter o último comentário, como se o último comentário jogasse a pau de cal do nosso adversário. Só que, repare que Judas aqui incentiva, Judas encoraja os seus leitores a partirem para a defesa do Evangelho. Judas aqui encoraja a apologética. Obviamente que eu quero que você entenda que esse conflito por causa da fé não vai ser algo tão cordial como muitos de nós acabamos pensando hoje. Meus irmãos, em um conflito tem machucados, em um conflito tem feridos. Pastor, mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ok, mas mesmo assim não quer dizer que nós não seremos feridos. Não quer dizer que não haverá indisposição, chateações, relacionamentos quebrados, palavras ofensivas, perseguições. Só que nós estamos aí, infelizmente, dominados por um espírito de tolerância e que, em nome do diálogo cultural, nós temos visto a igreja ser dominada pelo erro. E, tristemente, nesse cenário, o que eu tenho visto são alguns companheiros de ministério, pastores e igrejas presbiterianas abraçando o pragmatismo, considerando atos e práticas mais importantes do que a doutrina, simplesmente pegando os nossos símbolos de fé e rasgando. Meu querido irmão, essa separação da prática da doutrina da igreja tem sido como as tesouras de Dalila, tem cortado as forças da igreja, tem entregado a igreja para ser amarrada e escravizada pelo inimigo. Então nós não podemos esquecer que por causa deste mundo caído, a mensagem cristã tem sim uma faceta de luta. Mateus capítulo 10, versículo 34, o próprio Senhor nos alertou sobre isso. Não penseis que vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. A linguagem de Cristo é de guerra, a linguagem de Cristo é de inimigos. O próprio Cristo estava preparado para um combate, ou seja, o príncipe da paz. Meus irmãos, quando ele veio, ele também veio trazer espada. Lógico que eu não estou dizendo para você sair daqui e sair combatendo e batendo em todo mundo, não é isso. Nós não buscamos um combate. Sabe por que nós não buscamos? Porque nós já estamos em guerra. Por você ter professado a fé em Cristo, você já faz parte do exército do Senhor Jesus Cristo. E nessa batalha, nós precisamos ter a consciência de que a autoridade por trás dessa defesa da nossa fé não reside em nós, mas reside na pessoa de Deus. Qualquer defesa da fé do cristianismo, deve se basear na revelação divina. Meus irmãos, se formos desafiados a dar razão da nossa fé, da nossa esperança, nós não devemos nos atrever a pensar que cremos em coisas que se originaram em nós mesmos. Se havemos de defender a fé, é para a revelação de Deus que nós corremos. É ali que a fé é dada. Ela nos foi entregue. E é pela graça de Deus que a recebemos e a defendemos. E de fato, Deus e a verdade não precisam ser defendidos. Porém, você vai ver que não apenas Judas, mas boa parte do Novo Testamento, você vai ver que nós somos exortados a rejeitar e, ao mesmo tempo, confrontar todos aqueles que pervertem a verdade do Senhor. Então, o chamado de Judas, meus irmãos, ainda ressoa dentro da igreja. A verdade está sofrendo ataques intensos. E nós, como cristãos, nós somos chamados a lutar em prol dela. E eu quero, então, pensar com você aqui rapidamente em três
em 3 aplicações rápidas para terminar esse momento com você. Primeiro, na guerra pela verdade, meu querido, não existe neutralidade. Não existe. Entenda que, nesse exato momento, uma guerra contra a verdade está sendo travada. E nós estamos em um dos lados. Não existe território neutro, não existe uma zona de segurança para que você não assuma um compromisso. Nós estamos vivendo numa geração em que os supostos cristãos não sentem o menor interesse pelo conflito e pela contenda. Muitos cristãos, de forma inadvertida, pensam que qualquer tipo de controvérsia, de conflito, tem que ser evitado, custe o que custar. Para muitas pessoas, o zelo doutrinário é fanatismo, intolerância. Sim, eu digo, em alguns momentos tem razão, porque a verdade é que existe zelo pela fé sem um conhecimento real. Só que isso não anula a responsabilidade da igreja e dos cristãos de preservar o ensino das Escrituras. As epístolas foram escritas exatamente para isso. E Judas é uma dessas epístolas. Foram escritas justamente para corrigir problemas de conduta e de conteúdo e de ensino nas igrejas do Novo Testamento. Meus irmãos, se a doutrina não fosse relevante, o Novo Testamento não teria sido produzido. É por isso que William Baker disse que, presumivelmente, contender pela fé envolve reconhecimento do erro, clarificação da verdade, a refutação e repreensão de falsos mestres e eventuais discussões e exclusões. É fato, meus irmãos, que na igreja nunca, e eu não estou incentivando você a fazer isso, você deve apreciar ou se envolver em controvérsia ou conflito sem causa eficiente, sem visar a glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também, em cada geração, a batalha pela verdade tem sido inevitável, porque os inimigos da verdade são implacáveis. Meu irmão, a verdade está sob ataque. E, na realidade, eu digo para você, jovem que está aqui nessa tarde, que é um pecado você não lutar quando as verdades eternas do Evangelho estão sendo atacadas. E eu lhe digo que, mesmo quando a luta resulta, às vezes, como no caso de Judas, em conflito dentro da igreja, meu querido irmão, nós não devemos nos furtar de nos posicionar. E sim, sempre que os inimigos da verdade do Evangelho conseguem se infiltrar na igreja, eu lhe digo que nós somos instados por Judas e pelas Escrituras, como crentes fiéis, nós somos obrigados a batalhar contra eles. Eu lhe digo isso porque essa situação de hoje não é diferente dos dias dos apóstolos. E lembre-se que a exortação de Judas aqui não diz respeito apenas a alguns membros mais qualificados da igreja, não. Está dizendo, todos aqueles que são crentes são chamados a batalhar pela verdade. Segunda aplicação, na guerra pela verdade, nós precisamos valorizar os nossos símbolos de fé. Meus irmãos, eu estou com muita alegria falando isso com vocês. Sabe por quê? Porque eu fui ter contato com símbolos de fé com meus 20 anos de idade. Fui criado num contexto não presbiteriano. Fui criado num contexto de igreja pentecostal até meus 20 anos. E pela graça do Senhor, o Senhor me trouxe para a fé reformada e hoje completo literalmente metade da minha vida no meio pentecostal, metade da minha vida no meio presbiteriano. E olha, eu vou dizer com você com toda tristeza no coração, uma das coisas mais tristes que eu encaro hoje na igreja presbiteriana e trabalhando com jovens, é perceber que em muitos momentos, sabe quem mais aprecia símbolos de fé? Não são os jovens criados na igreja presbiteriana, são os jovens que vieram de fora. Isso para mim sempre soou muito estranho, porque eu nunca consegui deixar de pensar como que os símbolos de fé, se eu tivesse tido isso na minha igreja pentecostal, provavelmente eu teria ficado lá muito menos tempo do que eu fiquei. E Judas aqui nos convoca para lutarmos pelo legado que recebemos, um corpo de verdades, de doutrinas biblicamente orientadas. E nesse corpo de doutrina nós temos o quê? A verdade das Escrituras, a existência de Deus, a obra completa de Cristo. Meus irmãos, sem essa verdade, ou sem essas verdades, a igreja sucumbe. É por isso que, desde cedo na história da igreja, cristãos definiram credos e confissões como expressões daquilo em que acreditavam.
Credos e confissões são documentos designados não para dizer aos outros o que acreditamos, porque isso sim, isso faz parte. Mas, meus irmãos, mas também para nos lembrar aquilo que nós cremos. É claro que eu não estou aqui defendendo que os padrões de fé de Westminster, não estou dizendo que suplementam ou são independentes da igreja. Lógico que não. O que eu quero que você enxergue é que símbolos de fé resumem aquilo que está escrito na Bíblia. Os símbolos de fé, por exemplo, da nossa igreja, nós defendemos isso, nós cremos nisso, são regras reguladas pelas Escrituras, ou seja, representam declarações públicas das crenças da nossa igreja sobre o ensino da Bíblia de forma sistemática. Então, quando nós citamos os nossos símbolos de fé, nós estamos dizendo algo sobre o conteúdo da verdade da nossa crença, nós estamos declarando a nossa fé. E aí eu sei que, falando aqui com jovens, parece que hoje, em um mundo em que existe uma tirania da novidade, é sempre a ideia de progresso, meus irmãos, falar de símbolos de fé, falar de documentos do século XVI, eu sei que é algo sem sentido, eu sei que às vezes parece aquele cheiro de naftalina quando se abre a sua gaveta e tem aquela roupa que tem muito tempo que você não usa. Não. Tristemente, para muitos de nós presbiterianos, credos e confissões são desagradáveis. Porque para muitos de nós, símbolos de fé, credos, confissões, passaram a ser simplesmente depósitos de verdade em uma linguagem antiquada. Meu querido, credos e confissões têm se mostrado úteis durante séculos, imunes às tendências e aos gostos do presente. Credos e confissões falam de questões que a igreja vem considerando importante por gerações. Então, os nossos símbolos de fé nos lembram que os fundamentos teológicos da nossa igreja estão no passado. E nós somos encarregados de conservar essa verdade no contexto atual. E eu lhe digo que essa batalha não começou conosco e não vai terminar conosco. Desde Judas, os nossos irmãos da fé têm lutado pelo depósito da fé, da verdade. Então, símbolos de fé, e aqui com a anuência de Judas, com o reforço de Judas, eu lhe digo que nos advertem de tudo aquilo que é ontologicamente verdadeiro, continua sendo verdadeiro. Quer determinada pessoa o compreenda, aceite-o, o receba como verdade, quer não. E por último, e aqui eu termino com vocês nesse primeiro momento. Na guerra pela verdade, meu querido, permaneça de pé e lutando até o final. Churchill não confiava em Hitler, não enquanto esse homem fosse o líder da Inglaterra. E ele disse que, enquanto fosse o líder da Inglaterra, lutaria contra Hitler, mesmo que fosse sozinho. Por isso, no dia 20 de junho de 1940, eis uma parte do discurso dele em que ele diz: lutaremos nas praias, vamos até o fim, lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos nas linhas de pouso, vamos lutar nos campos e nas ruas, vamos lutar nas colinas, nunca nos renderemos, e mesmo que algo, nem que por um momento acredito, esta ilha ou grande parte dela fosse subjugada, então nosso império além dos mares, armado e guardado pela frota britânica, continuaria a luta, até que, no bom tempo de Deus, o novo mundo, com todo o seu poder e vigor, venha para o resgate e a libertação do velho. Por meio dessas palavras que foram transmitidas à nação por meio do rádio, meus irmãos, Hitler sabia que a Inglaterra continuaria na luta. E essas palavras de Churchill foram vistas por muitos como o ponto de virada na guerra, porque a sua disposição de enfrentar e não apaziguar o inimigo abriu portas para que os nazistas fossem derrotados em 1945. A igreja precisa dessa mesma determinação hoje para lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregues aos santos. E nós só conseguimos resistir aos bombardeiros culturais e pecaminosos se resolvermos lutar até o fim. Meus irmãos, mesmo que tenhamos que ficar sozinhos, nós precisamos decidir ficar de pé de qualquer maneira. A verdade do Evangelho está sofrendo ataques e eu creio que a muitos de nós, falta a coragem e a disposição de se colocar em pé e lutar pelo Evangelho. Saiba, querido jovem, que quando estivermos
em pé diante do tribunal de Cristo, nós não poderemos justificar a nossa apatia, queixando-se de que a luta na guerra pela verdade, nos dias atuais, ou na cultura em que vivíamos, era vista por muitos como intolerância. O chamado para você, jovem, é lute pela fé que lhe foi entregue de uma vez por todas. Curva sua cabeça, falemos com o Senhor. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, porque isso aqui estamos hoje. É porque em Tua graça e misericórdia, essa fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos, o Senhor a preservou pela instrumentalidade de servos fiéis, que em momentos de dificuldade, de conflito, de perseguição, não esmoreceram, mas permaneceram firmes e operantes na Tua obra. Pai Santo, agora é a nossa vez. Nós estamos em um momento da história em que por todos os lados a verdade do Evangelho tem sido atacada, tem sido diluída, tem sido fragmentada, em alguns momentos fora, em outros momentos dentro da igreja. E a nossa oração é que o Senhor nos dê a coragem, a firmeza, a seriedade, Pai Santo, que um momento como esse demanda da nossa parte. Peço ao Senhor que abençoe aos meus queridos amigos e irmãos em Cristo que aqui estão, jovens tementes e fiéis ao Senhor. E minha oração é que o Senhor faça deles, Pai Santo, bons defensores fiéis e piedosos da verdade do Evangelho que foi entregue a eles. Nós assim oramos, em Cristo Jesus. Amém.